coração tomado por uma impressão que nada pode traduzir. Meu sangue congelava nas veias. De repente uma voz cavernosa e melancólica saiu desse manto que ocultava sua boca e me chamou pelo nome, Paulo. Respondi maquinalmente, impelido não sei por que força. Que queres? Paulo. Repetiu ele. E desta vez o acento era mais afetuoso e mais triste ainda. Nada repliquei, esperei. Ele me chamou de novo e em seguida parou simplesmente. Fui constrangido a fazer o mesmo. Paulo. Pobre Paulo. Pobre príncipe. Virei-me para Coraquim, que também havia parado. Ouves? Perguntei-lhe. Nada absolutamente, senhor, e vós? Quanto a mim eu escutava, o lamento ainda ressoava aos meus ouvidos. Fiz um esforço imenso e perguntei a esse ser misterioso quem era e o que queria. Pobre Paulo. Quem sou eu? Sou aquele que se interessa por ti. O que quero? Quero que não te ligues muito a este mundo, pois aí não ficarás muito tempo. Vive como justo, se desejares morrer em paz, e não desprezes o remorso, é o suplício mais pungente das grandes almas. Retomou seu caminho, olhando-me sempre com aquele olho que parecia destacar-se da cabeça e, assim como eu tinha sido forçado a parar como ele, fui forçado a andar como ele. Não me falou mais, nem senti vontade de lhe dirigir a palavra. Eu o seguia, pois era ele quem dirigia a marcha, e essa corrida durou ainda mais de uma hora, em silêncio, sem que eu pudesse dizer por onde havia passado. Coraquim e os lacaios não chegavam. Olhai-o sorrindo, ele ainda pensa que sonhei tudo isto. Finalmente, nós nos aproximamos da grande praça, entre a ponte do Neve e o Palácio dos Senadores. O homem foi direto para um ponto dessa praça, seguido por mim, bem entendido, onde se deteve. Paulo, adeus. Não me verás aqui, nem em outros lugares. Depois, como se lhe tivesse tocado, seu chapéu ergueu-se de leve, sozinho, então eu distingui facilmente o seu rosto. Recuei, malgrado meu, era o olho de águia, era a fronte trigueira, o sorriso severo de meu avô Pedro, o Grande. Antes que eu me recobrasse da surpresa, de meu terror, ele havia desaparecido. É nesta mesma praça que a Imperatriz manda erigir o monumento célebre, que logo causará admiração em toda a Europa, e que representa o czar Pedro a cavalo. Um imenso bloco de granito é a base desta estátua. Não fui eu quem designou a minha mãe aquele lugar, escolhido, ou melhor, adivinhado previamente pelo fantasma. E confesso que aí encontrando essa estátua, não sei que sentimento apoderou-se de mim. Tenho medo de ter medo, apesar de o príncipe Coraquim querer persuadir-me de que eu sonhei acordado, passeando pelas ruas. Lembro-me dos mínimos detalhes desta visão, pois foi uma visão, insisto em sustentar. Parece-me que ainda estou lá. Retornei ao palácio, ao quebrado como se tivesse feito uma longa caminhada e literalmente gelado do lado esquerdo. Precisei de várias horas para me aquecer num leito muito quente debaixo de cobertores. Mais tarde o grão-duque Paulo lamentou ter falado desta aventura e se esforçou por fazê-la passar como pilhéria, mas as preocupações que ela lhe causou fizeram pensar que ela continha algo de sério. Depois de lido este fato na Sociedade de Paris, mas sem intenção de fazer qualquer pergunta a respeito, um dos médiuns, espontaneamente e sem evocação, obteve a comunicação seguinte: Sociedade de Paris, 9 de março de 1866. Médium, Sr. Morim, na nova fase em que entrastes, com a chave dada pelo Espiritismo, ou revelação dos Espíritos, tudo deve explicar-se, pelo menos o que estais aptos a compreender. A existência da mediunidade vidente foi a primeira de todas as faculdades conferidas ao homem para se corresponder com o mundo invisível, causa de tantos fatos até hoje deixados sem explicação racional. Com efeito, retornai às diferentes idades da humanidade, e observai com atenção todas as tradições que chegaram até vós, e por toda parte, nas que vos precederam, encontrareis seres que,
através da visão, foram postos em relação com o mundo dos espíritos. Em todos os tempos, em todos os povos, as crenças religiosas se estabeleceram sobre as revelações de visionários ou médiuns videntes. Muito pequenos por si mesmos, os homens sempre foram assistidos por aqueles invisíveis que os tinham precedido na erraticidade e que, obedientes à lei de reciprocidade universal, lhes vinham trazer, por comunicações muitas vezes inconscientes, os conhecimentos por eles adquiridos, e lhes traçar a conduta a seguir para descobrir a verdade. Como disse, a primeira das faculdades mediúnicas foi a visão. Quantos adversários não encontrou ela entre os interessados de todos os tempos? Mas não se deveria inferir de minha linguagem que todas as visões sejam resultado de comunicações reais. Muitas se devem à alucinação de cérebros enfraquecidos ou resultam de um complô urdido para servir a um cálculo ou satisfazer ao orgulho. Crede-me, o médium vidente é, de todos, o mais impressionável. O que se viu grava-se melhor no espírito. Quando o vosso grão-duque, fanfarrão Ivan como a maior parte dos de sua raça, viu aparecer-lhe o seu avô, pois era mesmo uma visão, que tinha sua razão de ser na missão que Pedro, o Grande, tinha aceitado em favor de seu neto, e que consistia em o conduzir e inspirar. Desde esse instante a mediunidade foi permanente no duque e só o medo do ridículo o impediu de contar todas as visões ao seu amigo. A mediunidade vidente não era a única que ele possuía, também tinha a intuição e a audição. Mas, muito imbuído dos princípios de sua primeira educação, recusou-se a tirar proveito das sábias advertências que lhe davam seus guias. Foi pela audição que teve a revelação de seu fim trágico. Desde essa época, seu espírito progrediu muito. Hoje não temeria mais o ridículo de crer na visão e, por isto, vem dizer, graças aos meus caros instrutores espirituais e observação dos fatos, creio na manifestação dos espíritos, na sobrevivência da alma, na eterna onipotência de Deus, na progressão constante para o bem dos homens e dos povos e me tenho por muito honrado que uma de minhas puerilidades tenha provocado uma dissertação onde tenho tudo a ganhar e vós nada a perder. Paulo. O despertar do Senhor de Kuznaq. Nosso colega da Sociedade de Paris, Sr. Leymare, tendo ido fazer uma viagem a Corrèze, aí se entretinha frequentemente sobre o espiritismo, recebendo várias comunicações mediúnicas, entre as quais a que damos abaixo, e que, certamente, não podia estar em seu pensamento, pois ignorava se um dia qualquer tinha havido no mundo um indivíduo chamado Kuznaq. Essa comunicação é notável porque pinta a posição singular de um espírito que, desde 2 séculos e meio não se julgava vivo, embora se achasse sob a impressão das ideias e da visão das coisas de seu tempo, sem se aperceber quanto tudo tinha mudado desde então. Tule, 7 de março de 1866. Há 2 séculos e meio que, inconsciente de minha posição, vejo sem cessar o castelo forte de meus antepassados, os fossos profundos, o Senhor de Kuznaq sempre ligado ao seu rei, ao seu nome, às suas lembranças de grandeza, há páginas e valhetes por toda parte, homens de armas partindo para uma expedição secreta. Sigo todos esses movimentos, todo esse ruído, ouço os gemidos dos prisioneiros e dos colonos, dos servos temerosos, que passam humildemente em frente à casa do Senhor, e tudo isto não passa de um sonho. Hoje meus olhos se abriram para ver tudo ao contrário o meu sonho secular. Vejo uma grande habitação burguesa, mas sem linhas de defesa, tudo está calmo. As grandes árvores desapareceram, dir-se-ia que uma mão de fada transformou a residência feudal e a paisagem agreste que a cerca. Por que essa mudança? Então o nome que trago desapareceu e com ele o bom velho tempo. Aí. É preciso perder os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ficções, porque um novo mundo acaba de me ser revelado. Outrora bispo, orgulhoso de meus títulos, de minhas alianças, conselheiro de um rei, não admitia senão nossas personalidades,
senão um Deus criando raças privilegiadas, a quem o mundo pertencia de direito, senão um nome que devia perpetuar-se e, como base desse sistema, a compressão e o sofrimento para o servo e para o artesão. Algumas palavras puderam despertar-me. Uma atração involuntária, outrora eu teria dito diabólica, atraiu-me para aquele que escreve. Ele discutiu com um padre que emprega, para defender a igreja, todos os argumentos que outrora eu repetia, enquanto ele se serve de palavras novas, que explica simplesmente e, devo confessar, é seu raciocínio que permite que meus olhos vejam e meus ouvidos escutem. Para ele eu percebo as coisas tais quais são e, o que é mais estranho, depois de ter seguido em mais de um lugar onde ele defende o espiritismo, eu volto ao sentimento de minha existência como espírito, aprecio melhor, defino melhor as grandes leis do verdadeiro e do justo, rebaixo o meu orgulho, causa da catarata que me turvou a razão, meu juízo, durante 2 séculos e meio e, contudo, vide a força do hábito, do orgulho de raça. Apesar da mudança radical operada nos bens de meus avós, nos costumes, nas leis e no governo, malgrado as conversas do médium que transmite o meu pensamento, a despeito de minha visita aos grupos espíritas de Paris, e mesmo aos dos espíritos que se preparam para a emigração para mundos adiantados, ou para reencarnações terrenas, foram-me necessários 8 dias de reflexão para me render à evidência. Nesse longo combate entre um passado desaparecido e o presente que nos empurra para as grandes esperanças, minhas resistências caíram, uma a uma, como as velhas armaduras quebradas de nossos antigos cavaleiros. Venho fazer ato de fé ante a evidência, e eu, de Kuznaki, antigo bispo, afirmo que vivo, sinto, julgo. Esperando minha reencarnação, preparo minhas armas espirituais. Sinto Deus em toda parte e em tudo, não sou um demônio, recuso meu orgulho de caste em meu envoltório fluídico rendo homenagem ao Deus Criador, ao Deus de harmonia que chama-se todos os seus filhos, a fim de que, depois de vidas mais ou menos acidentadas, cheguem purificados nas esferas etéreas onde esse Deus tão magnânimo os fará gozar da suprema sabedoria. De Kuznaki. Nota. O penúltimo arcebispo de Sens chamava-se Giuseppe Maria Victoria de Kuznaki, tinha nascido em 1764, no castelo de Kuznaki, no Limousin e morreu em 1843. O Boletim da Sociedade Arqueológica de Sens, tomo 7, página 301, diz que ele era o 11º prelado que sua família tinha dado à igreja. Assim, nada há de impossível que um bispo desse nome tenha existido no começo do século XVII. Ano 9, maio de 1866, número 5. Uma ressurreição. O Concorde, Jornal de Versalhes, de 22 de fevereiro de 1866, relata o episódio seguinte, de uma história publicada em folhetim, sob o título de Na Córcega. Desenho pena. Uma jovem tinha uma velha tia que lhe servia de mãe e a qual dedicava uma ternura filial. A tia adoeceu e morreu. Afastaram a jovem, mas esta se plantou à porta da câmara mortuária, chorando e orando. De repente julgou ouvir um grito fraco e como um gemido surdo. Abriu a porta precipitadamente e viu a tia, que havia afastado o lençol com que a tinham coberto, e lhe fazia sinal para que se aproximasse. Então lhe disse com voz débil e fazendo um esforço supremo, Savéria, há pouco eu estava morta. Sim, morta. Vi o Senhor. Ele me permitiu voltar um instante a esta terra, para te dizer um último adeus, fazer uma última recomendação. Então lhe renovou um conselho muito importante, que lhe tinha dado alguns dias antes, e do qual dependia o seu futuro. Tratava-se de guardar segredo absoluto sobre um fato, cuja divulgação devia provocar uma dessas terríveis vinganças tão comuns naquela região. Tendo a sobrinha prometido conformar-se à vontade da tia, esta acrescentou, agora posso morrer, pois Deus te protegerá como me protege nesta hora, porquanto,
Indo embora, não sentirei o desgosto de deixar atrás de mim uma vingança a saciar-se num rio de sangue e de maldições. Adeus, pobre filha, eu te abençoo. Depois destas palavras, expirou. Um dos nossos correspondentes, que conhece pessoalmente o autor, perguntou-lhe se o relato era fruto da sua imaginação. Não, respondeu ele, é a pura verdade. Colhi o fato da boca da própria Savéria, quando eu estava na Córcega. Citei suas próprias palavras e ainda omiti certos detalhes, temendo que me acusassem de exagero. Os fatos desta natureza não são sem exemplo. Citamos um notabilíssimo na revista de agosto de 1863, sob o título de O Sr. Cardon, médico. Eles são a prova evidente da existência e da independência da alma, porque se o princípio inteligente fosse inerente à matéria, extinguir-se-ia com ela. A questão é saber se, por um ato da vontade, a alma pode entrar momentaneamente na posse do corpo que acaba de deixar. Não se deve assimilar o fato acima, nem o do médico Cardon, ao estado letárgico. A letargia era uma suspensão acidental da sensibilidade nervosa e do movimento que oferece a imagem da morte, mas que não é a morte, pois não há decomposição e os letárgicos viveram longos anos após o seu despertar. A vitalidade, por estar latente, não se acha menos em toda a sua força e a alma não está mais destacada do corpo que no sono ordinário. Na morte verdadeira, ao contrário, a matéria se desorganiza, a vitalidade se extingue, o perispírito se separa, o trabalho da dissolução começa antes mesmo que a morte se tenha efetivado. Enquanto ela não se consuma, pode haver retornos passageiros à vida, como os que citamos, mas sempre de curta duração, considerando-se que a vontade pode retardar por alguns instantes a separação definitiva do perispírito, mas é impotente para deter o trabalho da dissolução, quando chegado o momento. Sejam quais forem as aparências exteriores, pode-se dizer que todas as vezes que houver retorno à vida, é que não houve morte na acepção patológica do termo. Quando a morte é completa, esses retornos são impossíveis, pois a isto se opõem as leis fisiológicas. Nas circunstâncias de que falamos, podia-se, pois, racionalmente admitir que a morte não se tivesse consumado. Tendo sido fato relatado na Sociedade de Paris, o guia de um dos nossos médiuns habituais deu-lhe a explicação seguinte, que reproduzimos com toda reserva, como uma coisa possível, mas não materialmente provada, e a título de observação. Sociedade Espírita de Paris, 2 de março de 1866, Médium, Sr. Morim. No caso que é objeto de vossa discussão, há um fato positivo, o da morta que falou a sua sobrinha. Resta saber se esse fato é do domínio material, isto é, se houve retorno momentâneo à vida corporal, ou se é de ordem espiritual, esta última hipótese que é verdadeira, porque a velha tia estava realmente morta. Eis o que se passou, ajoelhada à porta da câmara mortuária, a jovem sofreu um impulso irresistível, que a levou para junto do leito da tia que, como disse, estava realmente morta. Foi a ardente vontade de espírito dessa mulher que provocou o fenômeno. Sentindo-se morrer sem poder fazer a recomendação tão vivamente desejada, ela pediu a Deus, numa última e suprema prece, que pudesse dizer à sobrinha o que lhe desejava dizer. Já estando feita a separação, o fluido perispiritual, ainda impregnado de seu desejo, envolveu a jovem e a arrastou para junto de seus despojos. Ali, por uma permissão de Deus, ela tornou-se médium vidente e audiente, viu e ouviu a tia, falando e agindo, não com o corpo, mas por meio do perispírito ainda aderido ao corpo. Portanto, houve visão e audição espirituais e não materiais. A recomendação da tia, feita em tal momento e em circunstâncias que pareciam uma ressurreição, devia impressionar a jovem mais vivamente e fazê-la compreender melhor toda a importância. Embora já tivesse feito em vida, queria levar a certeza de que sua sobrinha isto se conformaria,
para evitar as desgraças que teriam resultado de uma indiscrição. Sua vontade não pôde fazer reviver seu corpo, contrariando as leis da natureza, mas foi capaz de dar ao seu invólucro fluídico as aparências de seu corpo. Ebelman. Conversas de além-túmulo. O abade Laverdete. O senhor Laverdete era um dos pastores da igreja francesa e coadjutor do abade Châtel. Era um homem de grande saber e que, pela elevação de seu caráter, gozava da estima dos que o conheceram. Morreu em Paris, no mês de novembro último. Um de seus mais íntimos amigos, o senhor Monvoisin, o eminente pintor de história, espírita fervoroso, tendo desejado dele receber algumas palavras de além-túmulo, pediu-nos que o evocássemos. A comunicação que ele deu tem para o seu amigo e para o seu irmão um selo incontestável de identidade, razão por que cedemos ao desejo expresso por esses dois senhores de a publicar, e isto com tanto mais vontade quanto ela é instrutiva sob mais de um aspecto. Sociedade de Paris, 5 de janeiro de 1866, Médium, Senhor Desliens, evocação, vosso amigo, Senhor Monvoisin, informou-me hoje de vossa morte e, embora não tivéssemos tido o prazer de vos conhecer pessoalmente, conhecíamos a vossa reputação pela parte que tomastes na formação da igreja francesa. A estima que gozáveis a justo título e o estudo que fizestes do espiritismo antes de morrer, aliados ao desejo de vosso amigo e de vosso irmão, nos dão o de nos entretermos convosco, se Deus o permitir. Ficaremos contentes se quiserdes comunicar as vossas impressões como espírito, seja pela reforma religiosa na qual trabalhastes e as causas que estancaram o seu progresso, seja sobre a doutrina espírita. Resposta: caro senhor, estou feliz, muito feliz pela boa lembrança de meu caro amigo senhor Monvoisin. Graças a ele hoje posso, nesta honrada assembleia, expressar minha admiração pelo homem cujos sábios estudos levaram a felicidade a todos os corações deserdados e feridos pela injustiça dos homens. Reformador eu mesmo, mais que qualquer outro estou em posição de apreciar toda a prudência, toda a sabedoria de vossa conduta, caro senhor e mestre, se me permitirdes que vos dê este título. Pouco satisfeito com as tendências gerais do clero ortodoxo, com a sua maneira parcimoniosa de espalhar a luz devida a todos, eu quis, de concerto com o abade Châtel, estabelecer um ensino sob novas bases, levando o título de religião, mas em relação com as necessidades gerais das classes pobres. Inicialmente nosso objetivo foi louvável, mas nosso empreendimento pecava pela base, por seu título, que era tal que deviam antes vir a nós para pregar peça a religião estabelecida, do que por convicção íntima. Logo o reconhecemos, mas, muito fáceis, aceitamos com entusiasmo as crianças que rejeitavam outros padres, por falta de instrução suficiente ou das necessárias formalidades. O espiritismo procede de modo inteiramente diverso, é firme e prudente, não visa ao números, mas a qualidade dos adeptos. É um ensino sério e não uma especulação. Nossa reforma, que desde o início era completamente desinteressada, logo foi considerada, sobretudo pelo abade Châtel, como um meio de enriquecer. Esta foi a principal causa de sua ruína. Não tínhamos bastantes elementos de resistência e, é preciso dizê-lo, infelizmente não dispunhamos de intrigas suficientes para levar tal empresa a bom termo. O primeiro primaz francês não teve sucessor. Eu não tentei apresentar-me como chefe de uma seita, da qual tinha sido um dos fundadores de segunda ordem, porque, em primeiro lugar, eu não aprovava todas as tendências do abade Châtel, tendências que o caro homem espiou e ainda espia no mundo dos espíritos. Por outro lado, minha simplicidade se repugnava com isto, abstive-me por isto hoje me sinto feliz. Quando novamente me vieram propor a retomada da obra interrompida, a leitura de vossas obras, caro senhor, já havia lançado profundas raízes em mim. Compreendi que se tratava não só de modificar a forma do ensino, mas ainda do próprio ensino.
Por sua natureza, nossa reforma não podia necessariamente ter senão um tempo, fundada sobre uma ideia imutável, sobre uma concepção humana, inteiramente desenvolvida e limitada em seu início, devia, mesmo com todas as chances de sucesso, achar-se logo ultrapassada pelas sementes progressistas, cuja germinação hoje vemos. O Espiritismo não tem esta falta. Marcha com o progresso, é o próprio progresso e não poderia ser ultrapassado por aquele que o precede constantemente. Aceitando todas as ideias novas fundadas sobre a razão e a lógica, desenvolvendo-as e fazendo surgirem outras desconhecidas, seu futuro está assegurado. Permiti-me, caro Senhor, vos agradecer em particular o prazer que experimentei ao estudar os sábios ensinos publicados sob os vossos cuidados. Meu espírito, perturbado pelo desejo de saber o que ocultavam todos os mistérios da natureza, foi ferido, à sua leitura, pela mais viva luz. Sei que, por modéstia, repelis todo elogio pessoal, também sei que esses ensinos não são concepção vossa, mas a reunião das instruções de vossos guias. Não obstante, não é menos a vossa prudente reserva, a vossa habilidade em apresentar cada coisa a seu tempo, a vossa sábia lentidão, a vossa moderação constante, que o Espiritismo deve, depois de Deus e dos espíritos bons, gozar da consideração que lhe conferem. A despeito de todas as diatribes, de todos os ataques ilógicos e grosseiros, não deixa de ser hoje uma opinião que fez lei e que é aceita por numerosas pessoas sensatas e sérias, e é o abrigo de suspeitas. É uma obra do futuro, está sob a égide do Onipotente, e o concurso de todos os homens superiores e inteligentes lhe será conquistado, desde que conheçam suas verdadeiras tendências, desfiguradas pelos seus adversários. Infelizmente o ridículo é uma arma poderosa neste país de progresso. Inúmeras pessoas esclarecidas se recusam a estudar certas ideias, mesmo em segredo, quando foram estigmatizadas por piadas ridículas. Mas há coisas que afrontam todos os obstáculos, o Espiritismo é uma delas e sua hora de vitória logo soará. Congregará em torno de si toda a França, toda a Europa inteligente. E bem tolos e confusos serão os que ainda ousarem levar à conta da imaginação fatos reconhecidos por inteligências excepcionais. Quanto ao meu estado pessoal, presentemente é satisfatório. Dele, pois, nada vos direi, apenas chamarei vossa atenção e vossas preces para o meu antigo colega, o Abade Chátel. Orai por ele. Mais tarde seu espírito transviado, mas elevado, poderá ditar-vos sábias instruções. Agradeço novamente a vossa benevolência para comigo e ponho-me à vossa disposição, se vos puder ser útil, seja no que for. Abade Laverdete. Um pai negligente com os filhos. Charles Emmanuel Jean era um artesão bom e de caráter suave, mas dado à embriaguez desde a juventude. Tinha sido tomado de viva paixão por uma jovem de suas relações, e que inutilmente pedira em casamento. Ela o tinha sempre repelido, dizendo que jamais esposaria um bêbado. Casou-se com outra, da qual teve vários filhos, mas, absorvido pela bebida, não se preocupou com a educação deles, nem com o seu futuro. Morreu pelos idos de 1823, sem que soubessem em que se havia tornado. Um dos filhos seguiu os passos do pai, partiu para a África e dele não se ouviu mais falar. O outro era de natureza completamente diversa, sua conduta foi sempre regular. Entrando cedo no aprendizado, fez-se amado e estimado pelos patrões como operário qualificado, laborioso, ativo e inteligente. Por seu trabalho e suas economias, conquistou uma posição honrada na indústria e educou de maneira muito conveniente uma numerosa família. É hoje um espírita fervoroso e devotado. Certo dia, numa conversa íntima, exprimiu pesar por não ter podido assegurar aos filhos uma fortuna independente. Procuramos tranquilizar a sua consciência, felicitando-o, ao contrário, sobre a maneira pela qual havia cumprido seus deveres de pai. Como é bom médium,
rogamos que pedisse uma comunicação, sem fazer apelo a um espírito determinado. Escreveu: sou eu, Charles Emmanuel. E meu pai, disse ele. Pobre pai. Não é feliz. O espírito continua: sim, o mestre tem razão. Fizeste mais por teus filhos do que eu por ti, por isso tenho uma tarefa rude a cumprir. Bendiz a Deus, que te deu amor da família. Pergunta, pelo Sr. Allan Kardec, donde vinha vossa inclinação pela bebida? Resposta: um hábito de meu pai, que eu herdei. É uma provação que eu devia ter combatido. Observação: realmente, seu pai tinha o mesmo defeito, mas não é exato dizer que era um hábito que ele havia herdado. Ele simplesmente cedeu à influência do mau exemplo. Não se herdam vícios de caráter, como se herdam malformações congênitas. O livre-arbítrio tudo pode sobre os primeiros e nada sobre os segundos. P. Qual a vossa posição atual no mundo dos espíritos? Resp. Estou incessantemente à procura de meus filhos e daquela que tanto me fez sofrer, daquela que sempre me rejeitou. P. Deveis ter um consolo no vosso filho Jean, que é um homem honrado e estimado, e que ora por vós, embora pouco vos tivesseis ocupado dele. Resp. Sim, eu sei, ele tem feito e o faz ainda, eis porque me é permitido falar convosco. Estou sempre perto dele, tentando aliviar suas fadigas. É a minha missão, ela só terminará com a vinda de meu filho para junto de nós. P. Em que situação vos encontrastes como espírito, depois que morrestes? Resp. A princípio não me julgava morto, bebia sem cessar, via Antoinette, que eu queria alcançar e que me fugia. Depois procurava meus filhos, que amava a despeito de tudo, e que minha mulher não queria dar. Então me revoltava, reconhecendo a minha insignificância e a minha impotência, e Deus me condenou a velar por meu filho Jean, que jamais morrerá por acidente, porque em toda parte sempre o salvo de uma morte violenta. Observação: com efeito, o Sr. Jean escapou muitas vezes, como por milagre, de perigos iminentes. Por pouco não se afogou, não se queimou, não foi esmagado nas engrenagens de um motor e não explodiu com uma máquina a vapor. Na juventude foi enforcado por acaso e sempre um socorro inesperado o salvava no momento mais crítico, o que se deve, conforme tudo indica, à vigilância exercida pelo Pai. P. Dissestes que Deus vos condenou a velar pela segurança de vosso filho. Não veja nisto uma punição, já que o amais isto deve ser, ao contrário, uma satisfação para vós. Muitos espíritos são encarregados da guarda dos encarnados, dos quais são protetores, e esta é uma tarefa de que se sentem felizes em realizar. Resp. Sim, mestre. Eu não devia ter abandonado meus filhos, como fiz. Então a lei de justiça me condena a reparar. Não o faço a contragosto, sinto-me feliz de o fazer por amor do meu filho. Mas a dor que ele experimentaria nos acidentes de que o salvo, sou eu quem suporta. Se ele devesse ser perfurado por 10 balas eu sentiria o mal que ele suportaria se a coisa se realizasse. Eis a justa punição que eu atraí, não cumprindo junto dele meus deveres de pai quando vivo. P. Pelo Sr. Jean, vedes meu irmão Numa, e podeis dizer onde está? O que se entregar à bebida e cuja sorte era ignorada. Resp. Não, não o vejo, procuro-o. Tua filha Jeanne viu nas costas da África, cair no mar. Eu não estava lá para socorrer, não o podia. Observação: a filha do Sr. Jean, num momento de êxtase, de fato o tinha visto cair no mar, na época de seu desaparecimento. A punição deste espírito oferece esta particularidade: ele sente as dores que deve poupar ao filho. Compreende-se, então, que a missão seja penosa. Mas como não se queixa, a considera justa reparação e isto não diminui a sua afeição por ele, a expiação lhe é proveitosa. Lembrança retrospectiva de um espírito. Comunicação espontânea, Tule,
26 de fevereiro de 1866. Médium, Sr. Leymare. Sabeis, meus amigos, de que lugar é datada minha comunicação? De uma garganta perdida, onde as casas disputaram suas fiadas nas dificuldades acumuladas pela criação. Na vertente de colinas quase a pique, serpenteiam ruas dispostas em andares, ou, melhor, penduradas aos flancos dos rochedos. Pobres moradas, que abrigaram muitas gerações, em cima dos telhados se acham jardins, onde os pássaros cantam sua prece. Quando as primeiras flores anunciam belos dias cheios de ar e de sol, essa música parece sair das camadas aéreas, o habitante dobra e trabalha o ferro, e a usina e seu ruído discordante casam seu ritmo áspero e barulhento à harmonia dos pequenos artistas do bom Deus. Mas acima dessas casas irregulares, desordenadas, originais, deslocadas, existem altas montanhas de uma verdura sem par. A cada passo o viandante vê alargar-se o horizonte, os vilarejos, as igrejas parecem sair do abismo, e esse panorama estranho, selvagem, mutável, se perde ao longe, dominado por montanhas coroadas de neve. Mas eu esquecia, sem dúvida deveis perceber uma fita prateada, clara, caprichosa, transparente como um espelho, é o rio Correse. Ora encaixado entre rochedos, é silencioso e grave, ora se escapa alegre, risonho, através dos prados, dos salgueiros e dos umeiros, oferecendo sua taça aos lábios de numerosos rebanhos e sua transparência benfeitora às brincadeiras dos banhistas. Ele purifica a cidade, que divide graciosamente. Amo esta terra, com suas velhas moradas, seu campanário gigantesco, sua ribeira, seu barulho, sua coroa de castanheiros. Eu amo porque nasci, porque tudo o que lembro ao vosso espírito benevolente faz parte das lembranças de minha última encarnação. Parentes amados, amigos sinceros sempre me cercaram de ternos cuidados, ajudaram o meu adiantamento espiritual. Chegado às grandezas, eu lhes devia meus sentimentos fraternos, meus trabalhos os honravam, e quando venho visitar, como espírito, a cidade de minha infância, não deixo de subir ao Puy Saint-Clair, a última morada dos cidadãos de Tule, para saudar os restos terrenos dos espíritos amados. Estranha fantasia. O cemitério está a 50 pés acima da cidade, em toda a volta o horizonte é infinito. A gente está só entre a natureza, seus prestígios e Deus, o Rei de todas as grandezas, de todas as esperanças. Nossos avós tinham querido aproximar os mortos amados de sua verdadeira morada, para lhes dizer: espíritos, despendei-vos. O ar ambiente vos chama. Saí resplendentes de vossa prisão, a fim de que o espetáculo encantador desse horizonte imenso vos prepare para as maravilhas, que estáis chamados a contemplar. Se tiveram esse pensamento, eu aprovo, pois a morte não é tão lúgubre quanto a querem pintar. Não é para os espíritas a verdadeira vida, a separação desejada, a bem-vinda do exilado nos grupos da erraticidade, onde ele vem estudar, aprender e preparar-se para novas provas. Em alguns anos, em vez de gemer, de cobrir-se de negro, esta separação será uma festa para os espíritos encarnados, quando o morto tiver cumprido seus deveres espíritas em toda a acepção da palavra, mas chorarão, gemerão pelo terrícola egoísta, que jamais praticou a caridade, a fraternidade, todas as virtudes, todos os deveres tão bem enunciados em O Livro dos Espíritos. Depois de ter falado dos mortos, permiti-me falar dos vivos. Eu me apego muito a todas as esperanças, e meu país, onde há tanto a fazer, bem merece votos sinceros. O progresso, esse nivelador inflexível, é lento, é verdade, em se implantar nas regiões montanhosas, mas sabe a tempo impregnar-se nos hábitos, nos costumes, afasta umas oposições para, enfim, deixar entrever clarões novos a esses párias do trabalho, cujo corpo, sempre vergado sobre uma terra ingrata,
É tão rude quanto o traçado dos sulcos. A natureza vigorosa desses bravos habitantes espera a redenção espiritual. Eles não sabem o que seja pensar, julgar sensatamente e utilizar todos os recursos do espírito. Só o interesse os domina em toda a sua rudeza, e o alimento pesado e comum se presta a essa esterilidade do espírito. Vivendo afastados do ruído da política, das descobertas científicas, são como bois, ignorantes de sua força, prestes a aceitar o jugo e, tangidos pelo aguilhão, vão à missa, ao cabaré, ao vilarejo, não por interesse, mas por hábito, dormindo às prédicas, saltando aos sons desafinados de uma gaita, soltando gritos insensatos e obedecendo brutalmente aos movimentos da carne. O padre se guarda bem de mudar esses velhos usos e costumes, fala da fé, dos mistérios, da paixão, do diabo sempre, e essa mistura incoerente acha um eco sem harmonia nas cabeças dessa brava gente que faz votos, peregrinações com pés descalços e se entrega aos mais estranhos costumes supersticiosos. Assim, quando uma criança é doentia, pouco expansiva, sem inteligência, logo a levam a um vilarejo chamado Saint-Paul. Dizeis Saint-Paul, inicialmente é mergulhada numa água privilegiada, mas que se paga. Depois a fazem sentar numa bigorna benta e um ferreiro, armado de um pesado martelo, bate vigorosamente na bigorna. Dizem que a comoção experimentada pelos golpes repetidos cura infalivelmente o paciente. Chama-se a isto forjar a Saint-Paul. As mulheres que sofrem do baço também vão banhar-se nessa água miraculosa e se fazer o forjar. Julgai por este exemplo em si o que é o ensino dos vigários desta região. Entretanto, tomai esse bruto e falai de interesse. Logo o camponês manhoso, prudente como um selvagem, se defende com aprumo e confunde mais astuto juiz. Fazer um pouco de luz em seu cérebro, ensinar-lhe os primeiros elementos de ciência, e tereis homens verdadeiros, fortes em saúde, espíritos viris e cheios de boa vontade. Que as estradas de ferro cruzem esta região e logo tereis um solo generoso com vinho, frutos deliciosos, grão escolhido, trufa perfumada, castanhas delicadas, avide ou cogumelo sem igual, bosques magníficos, minas de carvão inesgotáveis, ferro, cobre, gado de primeira ordem, ar, verdura, paisagens esplêndidas. E quando tantas esperanças não pedem senão para se espalhar, quando tantas outras regiões estão, como essa, numa prostração mortal, desejamos que, em todos os corações, em todos os recantos perdidos deste mundo, penetre o livro dos Espíritos. Só a doutrina que ele encerra será capaz de mudar o espírito das populações, arrancando-as à pressão absurda dos que ignoram as grandes leis da erraticidade, e que querem imobilizar a crença humana num dédalo, onde eles próprios têm tanta dificuldade em se reconhecer. Trabalhemos, pois, todos com ardor nesta renovação desejada, que deve derrubar todas as barreiras e criar o fim prometido à geração que logo nos virá. Baluse. Observação. O nome de Baluse é conhecido dos nossos leitores pelas excelentes comunicações que muitas vezes ele dita ao seu compatriota e médium de predileção, o Sr. Leimari. Foi durante uma viagem deste último à sua terra que ele deu a comunicação acima. Baluse, erudito historiógrafo, nascido em Tule em 1630, morto em Paris em 1718, publicou grande número de obras apreciadas. Foi bibliotecário de Colbert. Sua biografia, Dicionário de Feller, diz que o mundo das letras lamentaram nele um sábio profundo e seus amigos um homem afável e benfeitor. Há em Tule um caso com seu nome. O Sr. Leimari, que ignorava a história de Saint-Paul, informou-se e teve a certeza que essas práticas supersticiosas ainda estão em uso. Ano 9, junho de 1866. Número 6. Visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito. Sono dos Espíritos. Pelo Dr. Cailleaux. Sociedade Espírita de Paris,
11 de maio de 1866. Médium, Sr. Morim. Vosso bom acolhimento e as boas preces que fizestes em minha intenção obrigam-me a vos agradecer vivamente e vos assegurar o meu eterno devotamento. Desde a minha entrada na verdadeira vida, bem depressa me familiarizei com todas as novidades, com as suaves exigências de minha situação atual. Hoje me chamam de todos os lados, não como antigamente, para cuidar de corpos doentes, mas para trazer alívio às doenças da alma. A tarefa a desempenhar é suave e, com mais rapidez do que outrora chegava à cabeceira dos doentes, hoje atendo ao apelo das almas sofredoras. Posso mesmo, e isso nada tem de estranho para mim, transportar-me quase instantaneamente de um ponto a outro, com a mesma facilidade com que meu pensamento vai de um a outro assunto. O que é singular para mim é que eu possa fazer. Meus bons amigos, devo-vos falar de um fato espiritual que me acontece, e que venho submeter ao vosso julgamento, para que me ajudeis a reconhecer o meu erro, caso me tenha enganado em minhas apreciações a respeito. Médico em minha última encarnação, como sabeis, me entreguei com ardor aos estudos de minha profissão. Tudo quanto a ela se referia era para mim um assunto de observação. Devo dizer, sem orgulho, que tinha adquirido alguns conhecimentos, talvez em razão de nem sempre ter seguido ao pé da letra o caminho traçado pela rotina. Muitas vezes buscava no moral o que pudesse trazer uma perturbação no físico. Talvez seja por isto que eu conhecesse um pouco melhor a minha profissão do que certos colegas. Enfim, eis o fato. Há alguns dias senti uma espécie de torpor apoderar-se de meu espírito e, a despeito de conservar a consciência do meu eu, senti-me transportado no espaço, chegado a um lugar que para vós não tem nome. Encontrei-me numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado alguma celebridade pelas descobertas que haviam feito. Lá, não fiquei pouco surpreendido ao reconhecer nesses antigos de todas as idades, nesses nomes de todas as épocas, uma semelhança perispiritual comigo. Perguntei-me o que tudo aquilo significava, dirigi-lhes as perguntas que me sugeria a minha posição, mas minha surpresa foi ainda maior, ouvindo-me responder a mim mesmo. Voltei-me, então, para eles e vi que estava só. Eis as minhas deduções. Dr. Cailaux. Nota: tendo parado aí, o espírito continuou na sessão seguinte. A questão dos fluidos, que constitui o fundo dos vossos estudos, representou um papel muito grande no fato que eu vos assinalava na última sessão. Hoje vos posso explicar melhor o que se passou e, em vez de vos dizer quais eram as minhas conjecturas, posso dizer o que me revelaram os bons amigos que me guiam no mundo dos espíritos. Quando meu espírito sofreu uma espécie de entorpecimento, eu estava, a bem dizer, magnetizado pelo fluido de meus amigos espirituais, por uma permissão de Deus. Daí devia resultar uma satisfação moral que, dizem eles, é a minha recompensa e, além disso, um encorajamento para marchar num caminho que segue o meu espírito desde um bom número de existências. Eu estava, pois, adormecido num sono magnético espiritual, vi o passado formar-se num presente fictício, reconheci individualidades que haviam desaparecido ao longo do tempo, ou, melhor, que tinham sido apenas um indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, um outro, mais tarde, continuar a obra esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Cheguei a ver em menos tempo do que levo a vos dizer, de idade em idade, formar-se, crescer e tornar-se ciência, o que, no princípio, não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado em estudos para o alívio da humanidade sofredora. Vi tudo isto e só me reconheci quando cheguei ao último desses seres que, sucessivamente, haviam trazido um complemento à obra. Aí tudo se desvanece e torno meu espírito ainda atrasado do vosso pobre doutor. Ora, eis explicação. Não vou-la dou para mim vai dizer, longe disso, mas, antes, para vos fornecer um assunto de estudo, falando-vos do sono espiritual que,
Sendo elucidado por vossos guias, só me pode ser útil, pois assisto a todos os vossos trabalhos. Nesse sono vi os diferentes corpos que meu espírito animou desde um certo número de encarnações, e todos trabalharam a ciência médica sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia elaborado. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava a minha teoria. Com tudo isto fico sempre vosso devedor, mas, se o permitirdes, virei pedir-vos lições e, algumas vezes, dar minha opinião pessoal sobre certas questões. Dr. Cailleaux. Estudo. Há aqui um duplo ensinamento. Primeiramente há o fato da magnetização de um espírito por outros espíritos, e do sono daí resultante, e, em segundo lugar, da visão retrospectiva dos diferentes corpos que ele animou. Há, pois, para os espíritos uma espécie de sono, o que é um ponto de contato a mais entre o estado corporal e o estado espiritual. Trata-se aqui, é verdade, de um sono magnético, mas existiria para eles um sono natural semelhante ao nosso. Isto nada teria de surpreendente, quando se vê ainda espíritos de tal modo identificados com o estado corporal que tomam seu corpo fluídico por um corpo material, que creem trabalhar como faziam na terra e que sofrem fadiga. Se sentem fadiga, devem experimentar a necessidade de repouso, e podem crer que se deitam e que dormem, como acreditam que trabalham e viajam em estrada de ferro. Dizemos que eles creem, para falar do nosso ponto de vista, porque tudo é relativo e em relação à sua natureza fluídica a coisa é tão real quanto são para nós as coisas materiais. Apenas os espíritos de ordem inferior têm semelhantes ilusões, quando menos adiantados, mas o seu estado se aproxima do estado corporal. Ora, este não pode ser o caso do Dr. Cailleaux, espírito avançado, que se dá conta perfeitamente de sua situação. Mas não é menos verdade que teve consciência de um entorpecimento análogo ao sono, durante o qual viu suas diversas individualidades. Um membro da sociedade explica o fenômeno desta maneira: no sono humano, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve dar-se o mesmo no estado espiritual. O sono magnético, ou outro, não deve afetar senão o corpo espiritual ou perispírito, e o espírito deve achar-se num estado relativamente análogo ao do espírito encarnado durante o sono do corpo, isto é, conservar a consciência de seu ser. As diferentes encarnações do Dr. Cailleaux, que seus guias espirituais queriam fazê-lo ver para sua instrução, puderam apresentar-se a ele como lembrança, da mesma maneira que as imagens se oferecem nos sonhos. Essa explicação é perfeitamente lógica, foi confirmada pelos espíritos que, provocando o relato do Dr. Cailleaux, quiseram dar-nos a conhecer uma nova fase da vida de além-túmulo. Ano 9, julho de 1866, número 7. Morte de Giuseppe Meri. Um homem de talento, inteligência de escola, poeta e literato distinto, o Sr. Giuseppe Meri morreu em Paris no dia 17 de junho de 1866, com 67 anos e meio de idade. Conquanto não fosse adepto confesso do espiritismo, pertencia à numerosa classe dos que se podem chamar espíritas inconscientes, isto é, naqueles em que as ideias fundamentais do espiritismo existem no estado de intuição. A esse título, e sem sair de nossa especialidade, podemos consagrar-lhe algumas linhas, que não serão inúteis à nossa instrução. Seria supérfluo repetir aqui as informações que a maioria dos jornais publicaram, por ocasião de sua morte, sobre sua vida e suas obras. Reproduziremos apenas a seguinte passagem da notícia do século, 19 de junho, porque é uma justa homenagem prestada ao caráter do homem. Depois de ter enumerado seus trabalhos literários, assim o descreve o autor do artigo, Giuseppe Meri era pródigo na conversação, palestrador brilhante, improvisador de estâncias e de rimas, semeava ditos espirituosos e paradoxos com uma verve infatigável, e, particularidade que o honra,
jamais deixou de ser benevolente para com todos. É um dos mais belos elogios que se pode fazer a um escritor. Dissemos que o Sr. Mary era espírita por intuição. Ele não só acreditava na alma e na sua sobrevivência, no mundo espiritual que nos cerca, mas na pluralidade das existências. Nele essa crença era o resultado de lembranças. Estava persuadido de ter vivido em Roma sob Augusto, na Alemanha, nas Índias, etc. Certos detalhes estavam presentes tão bem à sua memória que ele descrevia com exatidão lugares que jamais tinha visto. É a esta faculdade que o autor do artigo precitado faz alusão, quando diz: sua imaginação inesgotável criava as regiões que não tinha visto, adivinhava os costumes, descrevendo os habitantes com uma fidelidade tanto mais maravilhosa porque a possuía malgrado seu. Citamos os fatos mais notáveis que lhe dizem respeito no número da revista de novembro de 1864, reproduzindo sob o título de Lembranças de Existências Passadas, o artigo biográfico publicado pelo Sr. D'Angel, no Jornal Literário de 25 de setembro de 1864, e que acompanhamos de algumas reflexões. Essa faculdade era perfeitamente conhecida de seus confrades em literatura. Que pensavam disto? Para alguns não passava de singular efeito da imaginação. Como, porém, o Sr. Mary era um homem estimado, de caráter simples e reto, que sabiam incapaz de uma impostura, a exatidão de certas descrições locais tinha sido reconhecida, e não se podia racionalmente taxá-la de loucura. Muitos diziam que aí podia haver algo de verdadeiro, por isso esses fatos foram lembrados num dos discursos pronunciados junto ao seu túmulo. Ora, se tivessem considerado como aberrações de seu espírito, teriam passado em silêncio. Pois, em presença de um imenso concurso de ouvintes, da elite da literatura e da imprensa, numa circunstância grave e solene, uma das que mais impõe respeito, que foi dito que o Sr. Mary se lembrava de ter vivido em outras épocas e o provava por fatos. Isto não pode deixar de suscitar reflexões, tanto mais que, fora do espiritismo, muitas pessoas adotam a ideia da pluralidade das existências como a mais racional. Sendo os fatos desta natureza concernentes ao Sr. Mary uma das notáveis particularidades de sua vida e tendo tido repercussão por ocasião de sua morte, não poderão senão acreditá-lo. Ora, quais são as consequências dessa crença, abstração feita do espiritismo? Se admitirmos que já vivemos uma vez, podemos e até devemos ter vivido várias vezes, e podemos reviver depois desta existência. Se revivemos várias vezes, não pode ser com o mesmo corpo. Logo, há em nós um princípio inteligente e independente da matéria que conserva a sua individualidade. Como se vê, é a negação das doutrinas materialistas e panteístas. Este princípio alma, revivendo na Terra, desde que pode conservar a intuição de seu passado, não pode perder-se no infinito depois da morte, como se crê vulgarmente, deve, no intervalo de suas existências corpóreas, ficar no meio humanitário, devendo retomar novas existências nesta mesma humanidade, não deve perdê-la de vista, deve seguir as suas peripécias. Eis, pois, o mundo espiritual que nos cerca, no meio do qual vivemos. Nesse mundo naturalmente se acham os nossos parentes e amigos, que devem continuar a interessar-se por nós, como nos interessamos por eles e que não estão perdidos para nós, já que existem e podem estar perto de nós. Eis no que chegam forçosamente a crer, eis as consequências a que são levados os que admitem o princípio da pluralidade das existências, eis no que acreditava Mary. Que faz a mais o espiritismo. Chama espíritos esses mesmos seres invisíveis e diz que estando em nosso meio, podem manifestar sua presença e comunicar-se com os encarnados. Quando o resto foi admitido, isto é assim tão despropositado. Como se vê, a distância que separa o espiritismo da crença íntima de muitas pessoas é bem pouca coisa.
O fato das manifestações não passa de acessório e da confirmação prática do princípio fundamental admitido em teoria. Porque, então, alguns dos que admitem a base repelam o que deve servir de prova, pela falsa ideia que fazem disto. Mas os que se dão ao trabalho de estudar e o aprofundar, logo reconhecem que estão mais próximo do espiritismo do que pensavam e que a maior